responder direto, posso só fazer um comentário sobre Pode. esse tipo de anúncio? Pode. É um desserviço, né? Qual anúncio? Publicar aluno que passou em medicina, não, estudou 14 horas por dia. Porque são esses casos mesmo Que aparecem mais, né? aparecem, né? Que são mais midiáticos, Sim. chama atenção. E é um desserviço para a coloca. sociedade, entendeu? Por quê? Porque cria um perfil de aluno que, gente, é raro. Entendeu? É muito raro. É raro e é desnecessário, né? prejudicial à saúde dessa pessoa, E né? olha só, se você é jornalista e vai assistir esse podcast, por favor, não faça esse tipo de reportagem. Porque você afasta muitas pessoas que sonham em entrar na universidade pública e por não terem 14 horas por dia para estudar, desistem. Porque é isso que acontece. Exato. E posso complementar aquilo? Pode. É o seguinte, cria uma expectativa, né, e uma pressão naquelas pessoas que não têm ou não querem ou não conseguem estudar 14 horas por dia, que é uma pressão infundada, né? Porque vamos pensar aqui, né? O sentido que faz uma pessoa estudar 14 horas por dia. E, na verdade, todo mundo que passa, principalmente aquelas pessoas que passam fazendo cursinho presencial, elas até gastam 14 horas por dia, mas nem todas essas 14 horas são úteis, né? Inclusive, tem muita gente que fala por aí num conceito de horas líquidas de estudo, né? Que é o tempo que você separou para estudar é mas o tempo que você de fato conseguiu estudar é menor. E esse tempo menor é o que eles chamam de horas líquidas de estudo. Mas vamos pensar e fazer uma análise aqui. O dia tem 24 horas. Para uma pessoa ter uma vida saudável, ela precisa dormir pelo menos 7 horas. Poxa, uma pessoa que está ali com 16, 17, até os 20 e poucos anos, né? Fisiologicamente, essa pessoa ainda está em processo de evolução. Por exemplo, tem uma área do nosso cérebro, que é a área responsável pelo planejamento, pela capacidade de planejamento, que é a última área do nosso cérebro, uma das últimas áreas do nosso cérebro a se formarem, que é o lobo frontal. E ele fica pronto depois dos 20 anos. E a gente sabe que o processo de crescimento, ele envolve do corpo, né, o processo de evolução, de desenvolvimento do corpo, até a pessoa ficar com o corpo pronto, ele consome muita energia. Quem que está numa taxa de consumo de energia muito alta é o adolescente, né? E qual que é uma característica marcante dos adolescentes? Dormir muito. O adolescente dorme bastante, né? Principalmente entra na adolescência e dorme bastante. Aí o pessoal de antigamente, né, o pessoal antigo, falava que era preguiça, né? Mas não é preguiça. Depois a ciência já esclareceu para todo mundo que é natural. Então, por que eu falei isso tudo? Para justificar umas 8 horas por dia para dormir. Então, sobram 16 horas. 24 menos 8, 16. Sobram 16 horas. Mas uma pessoa nessa fase de crescimento e tal, ela faz pelo menos umas 4 refeições por dia. Ela tem umas 4 refeições por dia. O café da manhã, a pessoa tem que acordar, se arrumar e tomar o café da manhã, até aí vai brincando 1 hora. O almoço, tem aquele processo de preparar para o almoço, se organizar, terminar de almoçar, escovar os dentes, mais 1 hora. Ali à tarde tem um lanchinho. Vamos supor que esse lanche aí dure uns 40 minutos, 45 minutos. Se a pessoa prepara o próprio lanche, mais 1 hora. E a pessoa janta. Uma pessoa nessa idade tem que jantar, porque senão vai fazer falta para o processo de desenvolvimento. Mais 1 hora. Com atividades que são obrigatórias. Tá exagerando um pouco, né? Até para a sobrevivência da pessoa. Então sobram 12 horas. Ah, Bruno, eu sofro demais quando me dizem que tem que estudar 14 horas por dia. É óbvio, porque você não tem que estudar 14 horas por dia. Para te falar a verdade, você nem tem esse tempo enquanto você está nessa fase de estudo. Porque você tem que dormir 8 horas e tem mais 4 horas para as refeições. Sobram 12. A pessoa que está trabalhando
Aí já é mais difícil para a pessoa, então ela tem que começar a sacrificar algumas coisas. Às vezes a pessoa sacrifica 1 hora de sono, tá bem, mas uma pessoa mais velha não precisa dormir 8 horas, pode dormir 7. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que estudar 14 horas por dia pode ser muito bonito, mas não é sustentável. E eficaz. Aí você entrou numa outra área, que é o funcionamento do nosso cérebro. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Tá. Né? Talvez, não sei qual, não vi aqui qualquer outra pergunta, mas é importante a pessoa saber disso. Olha, uma das coisas que é preciso tomar cuidado é não criar essa expectativa de vou estudar 14 horas por dia. Porque essa é uma expectativa que, se você começar a correr atrás de cumprir essa expectativa, você vai sofrer. Vai sofrer. Nem os... Vou usar uma palavra aqui, o pessoal que está acompanhando é bem consciente, vai entender bem. Nem os adultos que já estão no trabalho, existe uma convenção mundial de que não é saudável a pessoa trabalhar mais do que 8 horas por dia. Ah, como assim que eles falam que não é saudável? Teve uma série de disputas entre trabalhadores e empresas ao longo dos anos. Começou lá na Europa para chegar num consenso mundial que o tempo de trabalho é mais ou menos 8 horas por dia. Então a gente está falando que para trabalho 8 horas por dia. Acontece que trabalho, ele não consome tanto da energia do cérebro quanto preparar para o vestibular. Então, assim, se uma pessoa está preparando para o vestibular, né, hoje o Enem é o principal, ela tem que ter isso em conta. 8 horas por dia, ok. Mas passou de 8 horas por dia, eu tenho que começar a rever os meus conceitos.